Olá, seja muito bem-vindo a essa live. Aqui é a Aline, eu sou fisioterapeuta e ajudo mulheres com artrose no joelho a ficar boa em casa e sem remédios. E hoje a gente vai falar sobre os tipos de infiltração e qual é a melhor infiltração que existe para artrose no joelho. E você pode estar se perguntando: Aline, mas para que eu vou saber disso? Não é o meu médico que vai saber me orientar? Na verdade, você pode buscar esses tratamentos mesmo que o seu médico não tenha indicado para você. Se você sabe qual deles é melhor também, você pode opinar no seu tratamento sim. Como, por exemplo, se você quer utilizar uma técnica mais recente, que é baseada na medicina regenerativa, e o seu médico não utiliza muito esse método, se você souber do que se trata, você pode ou procurar outro médico ou sugerir para ele: olha, eu gostaria de testar esse tipo de procedimento. O senhor me indicaria um médico que faça esse procedimento? Quanto mais você souber da sua doença, quanto mais você souber o que você pode fazer para melhorar, maiores são as chances de você ter sucesso no seu tratamento, tá? Principalmente a questão de eliminar a dor. Então, se você precisa fazer atividade física regularmente para fortalecer o joelho e precisa se livrar da dor, você tem que saber todos os recursos que existem e quais são os melhores para você poder dispor deles e assim ficar boa o mais rápido possível, tá? Começando pelo processo da eliminação da dor. Lembrando que esses recursos, todos eles, né, da medicina regenerativa, infiltração e tudo mais, são paliativos e são mais utilizados para eliminar a dor de uma forma rápida, para você poder ir para a fase mais importante do tratamento, que é o fortalecimento do joelho, tá? Então, são recursos realmente paliativos, mas muito importantes na hora da crise, para você poder se livrar da dor com mais rapidez, poder voltar à sua vida mais rápido também e poder principalmente chegar na fase mais importante do tratamento, que é o fortalecimento, tá? Então, dito tudo isso, vamos descobrir aqui qual é a melhor infiltração que existe para o joelho, tá? Então, primeiro você tem que saber que as duas melhores que competem uma com a outra são o ácido hialurônico e o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. O plasma rico em plaquetas, ele é tirado do seu próprio corpo, vai passar por uma centrífuga, digamos assim, um aparelhinho que vai filtrar só o plasma, e aí o médico vai pegar na seringa esse plasma e vai injetar no seu joelho, assim como ele faz com o ácido hialurônico. Só que o ácido hialurônico é um material que o médico vai comprar, ele não vem do seu corpo, ele vai ser injetado em você, tá? Tem também o corticoide, que é um outro tipo de infiltração, mas ele não é tão bom com relação aos resultados, tá? Apresenta uma taxa de resultados de eliminação da dor muito menor, mas para mim o pior do corticoide são os efeitos colaterais que ele causa, tá? Ele não é como o ácido hialurônico, que não causa efeito colateral. Ele traz sim alguns efeitos para a sua saúde, tá? Efeitos negativos. Por isso que eu, pelo menos se fosse médica, praticamente jamais indicaria o corticoide, tá? Mas pode ser que o seu médico, por A mais B mais C, decida que no seu caso é necessário, aí não tem problema, você faz a filtração, mas eu tô falando com relação a resultado de eliminação da dor, tá? E aí, meninas, como é que a gente vai decidir qual desses dois vai ser o melhor, o ácido hialurônico ou o PRP? Vai depender basicamente da sua saúde geral. Como assim? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Como o PRP, o médico vai puxar de você, de dentro de você com a seringa, como se estivesse colhendo sangue, literalmente, e vai colher esse material que saiu de você para fazer a infiltração. Se a sua saúde geral não está tão boa, o material que ele vai colher não vai ser tão bom. E é por isso que tem muitas meninas que chegam para mim aqui e falam isso: Aline, eu fiz o PRP, estava super esperançosa, porque todo mundo está falando bem, que é uma técnica nova que está sendo utilizada, todo mundo diz que é ótima, inclusive melhor que o ácido hialurônico, mas em mim não fez efeito nenhum. Provavelmente, se isso aconteceu com você, tem a ver com a saúde geral do seu corpo, muito mais do que com a fase em que você se encontra na artrose,
tá? Então tem que fazer uma investigação também se está tudo ok, a taxa de glicose, a taxa de colesterol, tudo isso tem que ser analisado para você saber se a qualidade do que você vai tirar do seu corpo para fazer o tratamento vai ser boa ou não. E aí, dentro do ácido hialurônico também tem formas da gente decidir qual é melhor pra gente, tá? Pra gente ter uma noção melhor. Então, tem o ácido hialurônico de alto peso molecular e de médio peso molecular, que são os mais utilizados. Um deles vai servir mais para amortecer o impacto, para quando você pisar, não ter tanto atrito no joelho. E o outro vai ser mais para lubrificar, melhorar a mobilização ali da articulação, tá? Nesse caso, você não precisa saber muito sobre isso, porque realmente quem vai decidir se vai ser alto ou médio peso molecular será o seu médico. Só que, como eu digo, sempre é bom. Quanto mais a gente sabe, melhor, tá? E aí, na hora de você escolher, procurar um médico que vai fazer a infiltração do ácido hialurônico ou do PRP, o que é que você deve fazer? Deve principalmente estar ciente da sua saúde geral. Se você está ciente que você tem algum problema metabólico, tem hipertensão, tem diabetes, taxa de glicose alta, colesterol alto, tudo isso, escolha o ácido hialurônico, porque a chance dele fazer um resultado melhor no seu tratamento vai ser muito maior. E por que que a escolha deve ser muito bem feita? Porque o ácido hialurônico é caro. É R$500 para um joelho. Se você tem artrose nos dois joelhos, você vai gastar R$1.000 nesse tratamento. E se não fizer efeito, você pegou esse dinheirinho, rasgou e jogou no lixo. Então, você tem que saber o que está fazendo, deve saber escolher bem. E às vezes o médico pode passar um dos dois e acabar não dando o resultado que você esperava. E você acabar sentindo essa sensação de que jogou o dinheiro fora. Não é isso? Então, vamos falar um pouquinho mais aqui com relação ao que você deve esperar de resultado da infiltração. Se precisa fazer reposição, né, reaplicação ou não, por quanto tempo, tudo mais. Vamos entender melhor para você saber até o quanto você gasta, em média, com um tratamento como esse, por ano e às vezes até a longo prazo. Quanto mais você sabe, como eu sempre digo, melhor vai ser para você tomar melhores decisões, economizar dinheiro, principalmente nesse caso, porque infiltração é caro, mas eles dão excelentes resultados se você souber o que escolher no momento certo, tá? Então vamos lá. O ácido hialurônico, normalmente, ele vai dar um prazo de 6 meses de eliminação da dor depois da aplicação. E o que é o mais importante que você tem que saber sobre a infiltração do ácido hialurônico é que você vai ficar 24 horas de repouso. Às vezes tem pacientes que não recebem essa orientação, não sei porquê, aí vão lá, forçam o joelho logo após a aplicação e acaba piorando. E às vezes tem que fazer um tratamento para enxugar aquele líquido que saiu dali de onde não era para ter saído. Acontece uma lesão ali e a pessoa tem que fazer um segundo tratamento porque não fez o que não podia, porque não teve orientação, tá? Já recebi alguns relatos disso, então a primeira coisa que você tem que saber é que vai precisar de pelo menos 24 horas de repouso, tá? E aí, sabendo disso, vamos pensar agora o que você vai esperar da infiltração. Ela vai te dar uma eliminação da dor num período médio de 6 meses, tá? E o prazo máximo que você vai conseguir resultado com a infiltração é de 1 ano, tá? Então, você levou lá a infiltração de ácido hialurônico, 1 ano depois, ele pode estar lá fazendo efeito de alívio da dor no seu joelho. Só que no prazo de 1 ano, esse efeito desaparece. E aí, você precisa fazer uma nova infiltração e gastar outro rio de dinheiro, tá? Seria até bom você ter esse recurso, gastar o dinheiro ali, mas dinheiro não vale nada com relação à nossa dor, né? Se o dinheiro resolve a nossa dor, a gente até gasta. O problema é que o ácido hialurônico e também o PRP provavelmente será igual, eles param de fazer efeito em algum momento. Então, você aplica, reaplica a segunda vez, a terceira. Normalmente, entre a 4ª e a 5ª aplicação, no máximo, na 6ª aplicação, ele começa a parar de fazer efeito. E aí é que você vai rasgar dinheiro e jogar fora mesmo. Porque
ele vai fazendo esse processo, só que uma hora ele para de fazer efeito e aí você não consegue mais nada com ácido hialurônico. Por isso, apesar dele ser assim maravilhoso para eliminação da dor rápida, para amortecer impacto, para tudo mais, você não pode contar só com ele no tratamento da artrose no joelho, só porque você conseguiu se livrar da dor rápido, porque vai ser paliativo. Quando a dor voltar, se você não estiver fazendo nada, não estiver fortalecendo o seu joelho, a dor vai voltar mais intensa do que estava antes, muito provavelmente, porque o ácido hialurônico foi lá, tirou a sua dor e você relaxou. Aí parou de se cuidar, começou até a forçar o joelho, fazer coisa que nem podia, mas está fazendo, porque está sem dor. E aí, quando o efeito do ácido hialurônico passar, o que é que vai acontecer? A dor vai reaparecer. E quando ela reaparecer, vai ser pior, vai estar pior, porque você desleixou dos cuidados com o seu joelho. Então, eu não canso de dizer, se a dor passar, aí sim é que você tem que cuidar do seu joelho, e não ao contrário. Por quê? Porque você tem que preservar o máximo possível esse momento de ausência de dor. E para isso você tem que manter os cuidados com o joelho. E assim, não é uma coisa difícil de fazer. Em 30 minutos, com 30 minutos por dia do seu dia, você cuida do seu joelho, faz um fortalecimento adequado, faz um exercício de lubrificação, faz uma caminhada, faz alguma coisa para manter o seu joelho ativo e saudável. E o máximo possível evitar a fraqueza muscular, que é o que mais acelera o desenvolvimento da artrose e, consequentemente, acelera a amplificação dos sintomas, ou seja, da dor, da rigidez, da tendência de quedas e tudo isso, certo? Por isso que eu digo, fez a infiltração, eliminou a dor, beleza, não descuida. Aí é o momento que você deve focar mais ainda no que você pode fazer nesse momento que está sem dor. Certo, meninas? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se tem alguma dúvida. Oi, Mônica. Oi, Maria. Oi, Ambrosina. Oi, Ivani. Oi, Aliete. Oi, Ciomara. Oi, Maria. A Márcia, Cedriúcio, Jeane, Rô, Luciana, Lúcia. Amo Vira. Olá, meninas, que bom ver vocês por aqui. Oi, Vani, tudo bem? E você, querida? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui para eu responder. Ivani tá dizendo, eu paguei R$ 1.200 em um joelho. Olha só, R$ 1.200 um joelho. Pode ser que esse valor aí já esteja inflacionando também, igual a gasolina, viu, Ivani? Tá mais caro do que a última vez que eu pesquisei sobre preço. É muito caro. Por isso que você tem que saber o máximo que puder sobre a infiltração, para você tomar a melhor decisão possível dentro do seu caso. Oi, Mônica. Fiz infiltração no joelho direito de ácido hialurônico e estou me sentindo bem melhor. Pois é, Mônica. O ácido hialurônico, ele é maravilhoso para um efeito rápido de eliminação ou alívio da dor, realmente. Mas fica ligada aí, porque esse efeito vai passar num prazo de 6 meses a 1 ano. E não é porque está sem dor que você deve descuidar do joelho, tá? Pelos motivos que eu já falei anteriormente. Então, fiquem ligadas, porque a ausência de dor é o melhor momento para você focar no fortalecimento do joelho, já que você não vai estar com tantas contraindicações e tantas limitações para movimentar o joelho, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Ok. Então, agora vamos falar um pouquinho mais sobre o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Já dei uma visão geral do ácido hialurônico, que ainda hoje é o mais utilizado. No Brasil, o PRP, ele ainda é visto como uma coisa que é experimental, tá? Ainda está em processo de legalização, digamos assim, né, pela Anvisa e tal, mas não vai demorar, é uma coisa que está já bem encaminhada, certo? Na Europa já vem sendo aplicada há bastante tempo, com bons resultados, tá? E o PRP, nos estudos, na grande maioria dos estudos, se mostra mais eficaz ainda do que o ácido hialurônico para eliminar a dor. Então, o que é que você pode fazer se você quer contar com esse recurso, se você fez um ácido hialurônico que não deu tão certo e aí quer fazer o PRP? Aí você tem que primeiro ver como é que está a sua saúde geral, nem que seja indo no endocrinologista, pedindo para ele fazer uma avaliação geral sua, né?
meu Deus, hemograma, do hemograma completo, certo? Pedir todos aqueles exames de glicose e tal. E aí, depois que você vê que a sua saúde geral tá ok, você vai procurar o PRP, tá? Por que isso? Porque, eu já disse, se não der certo, se você não sentir nenhum alívio da dor, porque a sua saúde não tá boa, você vai rasgar no mínimo R$500 e jogar no lixo, tá? Então, é um cuidado que vale a pena. Se você vai no médico e ele faz a solicitação, você não paga, né, normalmente, pelo exame. Então, vale muito a pena tomar esse cuidado, tá bom, meninas? E aí, com relação ao que você deve esperar de resultados do PRP. Bem, infelizmente, apesar dele ser melhor com relação ao alívio da dor, né, tem uma taxa de eliminação da dor mais alta ainda do que o ácido hialurônico, o tempo que ele permanece é basicamente o mesmo, ou seja, de 6 meses a 1 ano, e depois você precisa também fazer uma nova infiltração e iniciar o processo tudo de novo. Mas existe também uma forma de combinar o ácido hialurônico e o PRP na mesma infiltração. Essa junção, aí sim, ela é mais experimental ainda, certo? Mas os estudos também estão indicando que está dando excelentes resultados, tá? Então, é mais uma coisa aí, mais uma novidade no mercado promissora para te ajudar no tratamento na fase crônica, na fase de crise da artrose, certo? Quando você está em crise, uma das melhores coisas que existe é a infiltração para tirar a dor rápido, certo? Mas você não pode ficar contando com ela, ok? E aí, quando é que essas infiltrações são mais indicadas? Qual o melhor momento de você fazer esse tipo de aplicação? Normalmente, o médico vai pedir para você quando ele quiser te encaminhar para uma fisioterapia, para fazer exercício lá de fortalecimento, ou quer encaminhar para o Pilates, para XYZ, e você naquele momento está na crise. Então, é nesse momento que o seu médico vai encaminhar você para fazer a infiltração, para você poder se livrar daquela dor e se preparar para ir para a segunda fase do tratamento, que é mexer o joelhinho lá para ele ficar mais forte, certo? Então, normalmente, ele faz essa solicitação nesse momento. Mas você mesma, o que é que você pode fazer? Se você tiver numa crise muito forte, desesperada, quer alguma coisa para eliminar a dor ali na hora, naquele momento, você pode marcar com o seu médico para perguntar a ele sobre a possibilidade de fazer a infiltração, para você se livrar dessa dor intensa mais rápido, tá? É uma coisa que você realmente tem liberdade de fazer e provavelmente o seu médico vai acatar o seu pedido, tá? Porque, infelizmente, remédios como condroitina, glicosamina e os outros remédios que tem por aí no mercado, eles têm um resultado de longo prazo e o resultado de eliminação da dor, a taxa de eliminação da dor deles é muito baixa, muito baixa. Então, não é uma coisa que o médico consegue contar com muita frequência, nem de uma forma muito tranquila não, tá? Por isso que o ácido hialurônico vai ser uma excelente carta na manga para ele incluir no seu tratamento, certo? Deixa eu ver aqui a Mônica. Fiz infiltração no joelho direito e ácido hialurônico. Sim, não, tá. Já li o da Mônica. Oi, Maria. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no Face, meninas, pra gente continuar. Ok. Então, meninas, agora pra gente fechar esse raciocínio das infiltrações. Aline, você disse que o corticoide não faz bem. O que é que eu faço com relação ao corticoide se o médico me indicar? O que você pode fazer é perguntar para ele por que ele escolheu o corticoide. Eu faria isso. Se eu fosse um médico, reumatologista ou ortopedista, e dentre esses três ele escolhesse o corticoide, no mínimo ia perguntar por que ele fez essa escolha, porque realmente o corticoide não tem bons resultados de alívio da dor e ainda causa esses efeitos colaterais negativos na nossa saúde, tá? Então, com relação a ele, eu não vejo com bons olhos, certo? Mas isso aí, você pode simplesmente conversar com o seu médico e ver se pode ser substituído pelo ácido hialurônico e tudo mais. Tá bom, meninas?
Então é isso. Hoje já passei o recadinho que eu tinha para vocês sobre as infiltrações, mas eu quero dar outro recado aqui muito importante para vocês, certo? A partir da próxima semana, vamos continuar com as lives terças e quintas, só que nas quintas-feiras a gente vai fazer uma espécie de teste, certo? Eu quero que vocês estejam aqui comigo. A gente vai fazer uma avaliaçãozinha. Eu vou dizer algumas perguntas para vocês responderem em casa, para a gente avaliar o seu estado da artrose no joelho. Lá na live eu vou explicar melhor como vai ser, mas a gente vai avaliar o seu grau de força, vai avaliar o equilíbrio, vai avaliar a intensidade da dor, para eu fazer uma avaliação do como ela vai progredir e você entender qual é o prognóstico da sua doença. Aline, pelo amor de Deus, o que dá nada é prognóstico. Prognóstico é como se espera que a sua artrose vai evoluir, certo? Muitas vezes existem os pontos que interferem nessa evolução e são individuais de cada pessoa, certo? Então, se tem sobrepeso, é um prognóstico. Se não tem sobrepeso, é outro. Se tem uma idade X, é um. Se tem idade Y, é outra. Então, o prognóstico vai variando de acordo com esses pontos. E aí, a gente vai fazer essas avaliações para você entender melhor aonde você está e aonde provavelmente você vai parar daqui a alguns anos, 5 anos, 10 anos. Como é que você vai estar daqui para lá, certo? No sentido de o que se espera, certo? Pode ser que isso mude? Pode sim, principalmente baseada no que você vai fazer para tratar o seu joelho. Se você continuar só com medicamento, só com infiltração, só com um alongamentozinho solto aqui ou ali, um fortalecimentozinho que aprendeu assim aqui e ali, infelizmente o tratamento não vai estar sendo completo, não está completo nesse caso, certo? E aí o prognóstico é realmente pior, porque a tendência vai ser a dor aumentar, a artrose avançar e as limitações do joelho irem progredindo gradativamente. Tem que haver realmente um tratamento contínuo e completo da artrose no joelho, certo? Não é só um alongamentinho, não é só um exercíciozinho, não é só uma compressazinha. Tem que ter um tratamento mais amplo com relação a todos os sintomas da artrose, desde a dor, até o edema, até a limitação, até a rigidez, falta de equilíbrio, tudo tem que ser trabalhado, tudo. Você trabalhou isso tudo e não trabalhou o equilíbrio, vamos pensar aqui, você pode estar muito suscetível à queda. E aí você leva uma única queda que lasca uma parte da cartilagem. E aí, ganhou outro ponto de artrose. É o que vai acontecer? A artrose vai avançar e vai piorar. E todo o resto que você fez pode ser colocado em xeque só porque você não treinou o equilíbrio. Ah, eu fiz tudo, treinei o equilíbrio, não, mas não fiz o fortalecimento do joelho. Aí o que acontece? Aumento do desgaste, né, do osso batendo com o osso, o fêmur e a tíbia aqui, ó, roçando todo dia enquanto você anda. E isso vai fazendo a artrose avançar, progredir e, consequentemente, os sintomas também vão avançar e progredir, tá? Por isso que é importante demais você fazer o tratamento completo. Faltou uma coisinha, essa uma coisinha pode comprometer todo o resto, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Estou fazendo fisioterapia para fortalecer o joelho. Muito bem, Mônica. Parabéns. Continue fortalecendo sempre. Mas só vou fazer 20 sessões. O problema da fisioterapia é esse, é a falta de continuidade. Eu digo muito isso. Todo tratamento para artrose, ele precisa de continuidade, principalmente os que são baseados em fortalecimento. Então, se você está fazendo a fisio, vai receber alta, procura uma outra forma de continuar fortalecendo o seu joelho. Não dá para parar, não pode parar, certo? Uma forma boa e segura de você fortalecer o joelho inicialmente é a hidroginástica, para começar, certo? O problema da hidroginástica é que é difícil da gente progredir com ela. Ela é muito linear e eu já tive hidroginástica na minha clínica e vi que ela ajuda, mas não é o suficiente. Mas para quem está começando no processo de tratamento, é uma boa, tá? Ok, meninas, então acho que agora eu já dei todos os recados que eu tinha para dar.
Deixa eu ver aqui as dúvidas do Face, tem alguma? Uma dúvida muito importante aqui. Aline, se eu tiver que pagar para o remédio ou para o ácido hialurônico, qual eu escolho? Excelente pergunta. Por quê? Porque o remédio, ele também é caro e você não compra ele só uma vez. Você vai comprando mês a mês, não dá para parar no primeiro mês, né? Então, se você tem que escolher investir ou no remédio ou no ácido hialurônico, sinceramente, eu investiria na infiltração de ácido hialurônico, tá? Se você não sabe qual é o estado geral de saúde do seu corpo e tiver que escolher entre o ácido e o PRP, eu escolheria o ácido também, o ácido hialurônico, tá? Por quê? Pelo melhor resultado que ele dá, certo? Então, sempre que você não tá conseguindo pagar tudo no seu tratamento, tem que escolher uma coisa ou outra, o remédio X ou YZ, condroitina, glucosamina, o que for, ou a infiltração, escolha a infiltração, certo? O resultado geralmente vem muito melhor de eliminação da dor, e ele dura mais, no caso do ácido hialurônico, e ele não vai causar nenhum efeito colateral no seu corpo. Já a glicosamina, a condroitina e todos os outros, a grande maioria, né, dos remédios para artrose, aumentam a taxa de açúcar no sangue, por exemplo. E isso pode deixar você susceptível a diabetes, certo? Que é uma doença grave e quem já tem diabetes, de preferência, nem deve tomar esse remédio, né? Aí, se a pessoa já tem diabetes, o médico deve saber prescrever um outro remédio que seja complementar, substitutivo, enfim. Mas o remédio para artrose, sinceramente, também deve ser evitado até, certo? Só se for o último caso, alguma coisa muito fora do padrão. Mas, por exemplo, ficar um ano inteiro tomando o remédio condroitina ou a glicosamina, não recomendo, tá? Faz muito mal à saúde. Então, entre um e outro, o ácido hialurônico, tá? Olá, Liette. Boa tarde, tudo bem? Por favor, me diz qual é o colchão indicado para quem tem artrose no joelho e dor nas costas. Mudou totalmente de assunto, né? Liette, ok. Olha, o colchão, ele deve ser escolhido de acordo com a densidade da pessoa. Tem que haver um cálculo aí para você saber qual é a densidade ideal para o seu peso e altura. E isso você consegue lá na loja do colchão, você fala seu peso, fala sua altura e aí a pessoa faz o cálculo lá para ver qual é a densidade melhor para você, certo? E aí eu sempre prefiro colchão de mola, 1 milhão rapidinho, então escolha colchão de mola ao invés de colchão de espuma, principalmente pela questão da coluna, tá? A espuma, ela é muito instável, não dá a estabilidade que a coluna precisa e você pode acabar machucando as costas por causa do colchão, tá? Então, colchão de mola com a densidade adequada para o seu peso e altura, tá bom? Olá, Verônica. Oi, Aliette. Muito obrigada pela atenção. De nada, querida. É um prazer responder as dúvidas de vocês, meninas. Então, ó, para quem chegou agora, na próxima semana vai ter live terça e quinta, às 4 da tarde. E na live da quinta-feira, às 4, a gente vai fazer uma avaliação para ver como é que tá o equilíbrio de vocês, tá? É muito importante vocês saberem disso. E aí eu vou dar no final da live um exercíciozinho para iniciar o treino de equilíbrio, para vocês não ficarem tão soltas por aí sem nem se preocupar com isso, quando na verdade é uma das coisas mais importantes do tratamento da artrose, porque você precisa evitar quedas o máximo possível, certo? É um fator que pode colocar a perder todo o seu tratamento, não importa o quão maravilhoso ele foi, o quão contínuo, o quão isso, o quão aquilo. Levou uma única queda, se lesionar a cartilagem, aquele ponto que foi lesionado vai se transformar em um ponto de artrose e aí você tem que começar tudo de novo. Então, precisa treinar o equilíbrio. E aí, na quinta-feira, a gente vai ver como é que tá o seu nível de equilíbrio. E eu vou passar um exercíciozinho pra gente começar, pelo menos, a ter um pouquinho de noção da importância do equilíbrio, como faz para melhorar ele e como você se sente com relação a isso. Literalmente, se você tem consciência corporal e se você tem propriocepção, que é a capacidade de percepção do corpo no espaço. Exemplo, uma pessoa que anda por aí se batendo nas coisas, essa pessoa tem uma propriocepção baixa, né? Muito provavelmente. Pode ter algum outro problema associado, pode ser só distração,
mas existe isso da gente ter uma boa consciência do nosso corpo no espaço e ter consciência corporal para corrigir a postura e também para evitar cair, tá? Então a gente vai falar sobre isso e vai fazer esse treino, tá bom, meninas? Lá na live da quinta vocês vão entender melhor do que eu tô falando, certo? Olá, Dilma, olá, Sandra, boa tarde, meninas. Ó, vocês que estão chegando agora, infelizmente a live tá terminando, mas você pode assistir a regravação, certo? Fica aqui, assiste do começo até o fim, principalmente se você tá pensando em fazer infiltração, tá bom? Então é isso, meninas. Vou ficando por aqui até terça-feira, 4 horas da tarde.